Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top. Eu trago para você agora mais uma vez o jogo aberto, repercutindo ainda a demissão do técnico Felipe Luiz. E você, torcedor, o que é que você achou aí da atitude do BAP? Deixa o seu like, deixa o comentário e também se inscreva em nosso canal. Gente, essa situação do Flamengo vai ser revisada por muito tempo. Na calada da noite, você demite o treinador. Eu dei minha opinião aqui ontem, que tudo isso era para não correr o risco do Felipe Luiz estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual, depois de ter goleado o Madureira e de ter feito alguns jogos com o time reserva? Então, eles não podiam correr esse risco. E quando o Leonardo Jardim deve ter dado ok, estou pronto para negociar, para fechar, então vamos fazer isso agora. E aí a pressão também, ela está muito hoje direcionada para o José Botto, porque ele era unha e carne com o Felipe Luiz, toda hora apareciam juntos. Muita gente lembrando que no episódio do Pedro, quem se expôs foi o próprio treinador e não o diretor de futebol. Então hoje no Flamengo o presidente decidiu, o áudio vazado já deixa isso bem claro, que ele não confiava mais, ou talvez não confiava antes, né? Plenamente no Felipe Luiz, mas os resultados, eles vão mantendo profissionais, vão mantendo treinadores e também derrubam. E nesse caso, o Flamengo passou por uma turbulência no começo do ano, perdeu 2 títulos. Mas são títulos que não importam tanto, mas geraram um ambiente ruim, uma pressão extra da torcida. E aí ele mostra que fez um trabalho digno, acima da média, até para um cara que ainda é um novato como treinador, mas tem títulos expressivos, pelo reconhecimento nas redes sociais de vários jogadores do Flamengo que se manifestaram e apoiaram o Felipe Luiz, como é o caso do Jorginho, como é o caso do Arrascaeta, do Rossi, Bruno Henrique, entre tantos. A torcida está dividida, eu percebo que muitos torcedores do Flamengo gostaram, mas a maioria talvez não tenha gostado. Então, Ronaldão, não vai ser muito simples. O Leonardo Jardim só tem um caminho, ganhar e ganhar. E no Brasil, Renata Fã, só tem uma solução. Quando tem um acidente, aí se pensa na lombada, no semáforo, Cicinho. No Brasil é assim. Em vez do cara falar, mas aqui o cara tá brecando, não, vamos colocar agora. Não, só espera o acidente. E o Flamengo foi a mesma coisa. Esperou, agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo, os mesmos que bateram, os blogueirinhos, a galera aí do Mengo, aí do Safadão, do Bebê, derrubaram o cara, agora estão chorando aí na TV também. De vez de analisar o trabalho do cara, o currículo do cara. A sorte que tem o jogo aberto, Renato, e você aqui atenta. Porque nós colocamos aqui os jogos do menino, tudo que ele plantou lá. E foi como treinador, como jogador, nós não colocamos aqui, lembra? Aí começaram a chorar ontem, mandar ele embora. O cara era bom. É que muita gente imaginava que essa pressão da torcida era direcionada para os jogadores e não para o treinador. Só que a diretoria não mexeu nos jogadores e é mais difícil, os contratos são mais bem amarrados. E ela foi lá e demitiu o técnico. E o Rodrigo Caio, que você tanto falou aqui, em solidariedade ao Felipe, também pediu o boné. Ele foi embora, falou, sou solidário ao profissionalismo, ao cara que trabalha o dia a dia. E daqui a pouco eles estão juntos aí de novo, porque o trabalho surtiu efeito em títulos. Agora, quem foi mal? A direção, sabe por quê? Ouviram aí os blogueirinhos, começaram a ligar, esse cara aí não vai, a torcida começou a chamando os jogadores, vergonha pra quem que é? Mas chamaram ele de burro também. Sempre tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só pra ele. Agora os blogueiros tudo chorando. Mandaram ele embora, Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. E nós vamos ver durante o ano. Edu, não dá para falar mal da qualidade do Leonardo Jardim, porque quando a gente avalia um trabalho, nem sempre pode olhar apenas para o resultado e para o título. Nem sempre acontece, mas é como você disputa, como você chega numa competição, como você duela em algumas partidas específicas mais difíceis contra até adversários considerados favoritos. E ele fez um trabalho muito bom. Agora, o Felipe, se a gente comparar os dois, o Felipe estava em vantagem naquilo que é exigido de um técnico. Não, estava em vantagem e tinha acabado de renovar o seu contrato. Então, como que um presidente fala que não tem mais convicção, que tem que ir por trem, tem que parar na próxima estação? Eu acho que isso aí mostra uma incoerência muito grande, porque há 2 meses atrás o Felipe era um dos melhores. Agora, por causa desse momento turbulento, a primeira coisa que faz é mandar o treinador embora. Então, falta muita convicção. Eu acho que o presidente do Flamengo
ele acha que é maior que o Flamengo, entendeu? Acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos de passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande e títulos dentro do clube, tanto como jogador e tanto como treinador. Então, hoje, o Felipe te credencia no mercado do futebol como um dos grandes treinadores e vitoriosos. Entendeu? Então, isso marca muito bacana. Eu acho que deixou uma história muito bacana. Agora, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho no Flamengo. Porque quando ele chega também no Cruzeiro, ele tem dificuldade. Né? Não é classificado para a final do Campeonato Mineiro, cai fora da Sul-Americana e aí depois, no meio do ano, foi engrenar. Será que o Flamengo vai dar tempo para ele fazer isso aí? Vai. Não sei. A expectativa que é, pela qualidade que ele tem, pode dar certo, mas a expectativa não é uma das boas, não. Cicinho, a rivalidade recente nacional mais badalada é entre Flamengo e Palmeiras. No Palmeiras, a Leila viveu a turbulência de passar uma temporada inteira sem títulos. O Abel disputou tudo, mas não ganhou os títulos. Além disso, o Palmeiras, de uma maneira até silenciosa, foi trocando praticamente todo o elenco. Aquele elenco vitorioso que o Abel Ferreira começou a sua história no Palmeiras foi muito modificado. Já no Flamengo, é como se a diretoria não aceitasse que o futebol, ele não é só feito de vitórias e conquistas. Você, às vezes, tem que recuar um pouco para conquistar algo ainda maior. E não conseguiram ver isso, não conseguiram dar esse voto de confiança e esse crédito para o Felipe Luiz, que estava entre jogador e treinador há 7 anos no Flamengo. Exatamente, Renata. Você citou muito bem a questão o Abel. O Abel não ganhou a temporada passada por estratégias que ele montou e que não deram certo. O Flamengo fez a mesma coisa com o Felipe Luiz. Montou uma estratégia para o início da temporada. Aí você fala, o trabalho do Felipe... É porque nós estamos tentando procurar argumentos para mandar um treinador embora. E nós aqui não encontramos, ninguém está encontrando. Porque o Felipe teve que antecipar a volta dos seus principais jogadores. O Flamengo, ele pegou... o Flamengo estava na zona de rebaixamento. E aí ele levou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá ruim o trabalho? Então, assim, não tem uma lógica. O Flamengo está brigando... nas competições, o Flamengo vai disputar uma Libertadores. Então, um presidente, ele dá essa resenhinha e solta um áudio tudo armado para mostrar que tá tudo organizado. Não tá. Você está querendo ser mais do que o Flamengo e não é. Por quê? Quando você vai mandar um treinador embora, o mínimo, você entra e conversa. Nem isso você fez. Então, assim, demonstra que o planejamento tá tudo errado. E entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Oh. Que coisa, hein? Bom, quero ainda falar muito sobre essa situação do Flamengo, que está bem mal resolvida. E a pressão para cima do Leonardo Jardim será enorme. Cada vez que tiver um resultado ruim, vão lembrar do Felipe Luiz. Você viu a bancada do Jogo Aberto falando ainda a respeito de Felipe Luiz, ex-técnico do Flamengo, né? A demissão que ainda repercute ainda nas mídias sociais, aí essa demissão de Felipe Luiz. O que você achou da atitude do BAP, dirigente do Flamengo? Deixe um comentário, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal.